recuar até o dia 7 de novembro de 2023 e ao célebre parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República. No final desse comunicado, sobre as diligências do processo influencer, foi escrito o seguinte, e eu vou ler. No decurso das investigações, surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supra-referido, caso influencer. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito do inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente. Foi a senhora que escreveu este parágrafo? Esse parágrafo foi concebido conjuntamente entre mim e o gabinete de imprensa. E a divulgação também foi da sua responsabilidade, querer divulgar este parágrafo? Sim, sem dúvida. Mas a senhora acha que é possível o Primeiro-Ministro pudesse continuar em funções quando o seu nome aparece num comunicado onde se referem suspeitas de corrupção, de prevaricação, de tráfico de influências? O que se disse, volto a dizer, é que suspeitos nesse processo aludiram ao seu nome e à sua influência para... Mas vamos lá ver, para eu ver se eu percebo. A lei manda abrir inquéritos quando existem factos que possam consubstanciar crimes. Sim. Ora, no caso de António Costa, e tendo em conta aquele parágrafo que recordei no início desta entrevista, não parecem existir factos objetivos. Aquilo que existe são referências de outros, de terceiros, à figura e à autoridade do Primeiro-Ministro. Ora, nesse sentido, que sentido é que faz abrir um inquérito ao Primeiro-Ministro? Porque se era em verdade aquilo que essas afirmações continham, haveria, ou poderia haver, a prática de ilícitos. É conhecido publicamente nesse mesmo inquérito. Foi ouvido a pedido do próprio. E, na altura, o magistrado que procedeu à audição entendeu que não havia indícios fortes da prática de ilícitos, logo não o constituiu como tal, como arguido. O inquérito ainda corre. Ainda nessa manhã de 7 de novembro, a senhora teve um encontro no Palácio de Belém com o Presidente da República. Esse encontro foi a pedido do Presidente? Exatamente. E a senhora informou o Presidente de que iria fazer um comunicado com aquelas referências ao Primeiro-Ministro António Costa? Sem dúvida. Portanto, o Presidente soube antes dos portugueses de que esse comunicado iria existir? O que acontece também lhe posso explicar. Quando eu fui à Presidência da República, estava já absolutamente preparado o comunicado. Com aquele parágrafo? Se disse com aquele parágrafo. O que acontece é que o comunicado não pôde ser difundido antes do início dessa audiência pela simples razão de que havia ainda, nesse momento em específico, uma detenção por consumar. Sobre este caso, o anterior Ministro da Cultura do Governo de António Costa, Pedro Adão e Silva, na semana passada escreveu o seguinte no Jornal Público, eu vou citar. Tivemos um golpe de Estado em Portugal, mas de uma natureza nova, uma remoção de um ex-primeiro-ministro perpetrada por meios não violentos. O ex-ministro da Cultura tem razão, a ação do Ministério Público configurou um golpe de Estado? Acho absolutamente descontextualizada a referência a um golpe de Estado. À data de hoje, em que ponto é que está o processo que envolve o antigo primeiro-ministro António Costa? Qual é o estatuto de António Costa neste momento? O estatuto do ministro António, do ex-primeiro-ministro António Costa é um estatuto, penso que de testemunha. Em algum momento ele poderá vir a ser constituído arguido? Se o inquérito não foi agora encerrado, é porque algo a tal obstará. Designadamente, haverá diligências no ou nos outros processos, mas as imputações que nessa sequência ocorreram, quer à pessoa da Procuradora-Geral da República, mas isso é o menos, à magistratura do Ministério Público, são graves, porque se está a dar a entender, de uma forma muito clara, que há uma qualquer vontade de perseguir políticos. Não há essa vontade no Ministério Público. Mas se no final desta investigação viemos a verificar que não há nada, isso há pelo menos um erro. Não há um erro, peço desculpa, não há um erro. Há uma investigação que foi feita, e como tantas outras, conduziu a um arquivamento, se for o caso. Entretanto, soube-se que no mesmo dia em que António Costa se demitiu, foi aberto o inquérito ao chamado caso das gêmeas luso-brasileiras, um inquérito que é profundamente embaraçoso para o Presidente da República. Ora, num jantar com jornalistas estrangeiros a viver em Portugal, o Presidente Marcelo usou a expressão maquiavélico para se referir a esta coincidência. Ele disse o seguinte, e eu vou citar, se a senhora Procuradora
com a mesma presteza com que tinha tido a iniciativa de abrir um inquérito envolvendo também o Primeiro-Ministro um mês antes dos portugueses saberem, descobriu umas semanas depois, ou umas semanas mais tarde, que tinha aberto um inquérito contra terceiros, e em que dia? No dia 7 de novembro, que eu achei maquiavélico. Género de equilíbrio sofisticado. A senhora compreende a estranheza do Presidente sobre esta coincidência de datas? E houve aqui algum maquiavelismo da Procuradoria-Geral da República? Mas embora não me seja muito agradável fazer comentários, e embora também essa informação tenha sido feita no contexto de um jantar informal, são essas frases, ou foram, melhor dizendo, foram ouvidas por um universo grande de pessoas e, naturalmente, que causaram alguma perplexidade, alguma surpresa, algum desconforto, mas que foram ouvidas, como se sabe, por jornalistas estrangeiros. Que as divulgaram. E, portanto, tiveram um impacto. Provocaram até, naquele específico contexto, já não me lembro perante uma dessas alusões qual foi delas, mas que provocaram até umas gargalhadas que eram audíveis no registro áudio. E, portanto, a opinião que o público terá tido relativamente a essas afirmações ou alusões é que houve um esforço no sentido de serem alinhadas datas. Eu quero aqui esclarecer sem margem para qualquer dúvida que não há quaisquer critérios desse tipo na atuação do Ministério Público. E, concretamente, como é óbvio também, não fui eu que instaurei esse inquérito em específico. Portanto, a data em concreto, eu, na altura, no dia 7 de novembro, quando fui à Presidência da República, desconhecia em absoluto. Naquele momento, soube-o depois. A senhora não soube do abertura do inquérito ao caso das gêmeas nesse dia? Soube mais tarde? Soube depois. Mas, em síntese, como é que avalia estas declarações, como é que as recebeu? Não recebi com agrado, confesso. Senhora Procuradora, mas a propósito deste tema que tem a ver com a intencionalidade política nas investigações, a verdade é que muitas vezes, em datas políticas cruciais, por exemplo, véspera de eleições, momentos políticos cruciais, há ações do Ministério Público que chamam a atenção, seja buscas no Ministério da Saúde na véspera das eleições europeias, seja fugas de informação, seja a revelação de conteúdos de escutas em momentos políticos específicos, o que sugere alguma intencionalidade política de alguns setores do Ministério Público. A senhora desmente esta ideia? Eu confesso que não acredito de todo que no terreno os colegas magistrados do Ministério Público que têm a seu cargo a direção dos inquéritos escolham datas. Mas não acha estranho estas coincidências? Não admite, pelo menos, que essas coincidências sugerem ou deixam algumas suspeitas? Porque são comuns, não é uma coisa, não é uma circunstância extraordinária, acontece frequentemente. Volto a dizer, eu não posso dizer mais do que isto. Estava a falar de intencionalidade. De intencionalidade, responsabilidade no sentido de fazer coincidir esta data com a véspera em que vai ocorrer. Pelo contrário, por vezes tenta-se o mais possível ter esse elemento em conta para ver se não se causa perturbação. E já ouvi menções nesse sentido. Voltando ao processo Influencer, é verdade que 2 instâncias judiciais já se pronunciaram sobre o caso com críticas duras à investigação. Em novembro, o juiz de instrução criminal considerou as alegações do Ministério Público vagas e contraditórias. E mais recentemente, os juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa falaram em inaptidão da investigação e escreveram que o alegado plano criminoso não passa, e eu vou citar, de um conjunto de meras proclamações assentes em deduções e especulações retiradas do que o Ministério Público ouviu arguidos e membros do Governo falar ao telefone, proferindo afirmações vagas, genéricas e inconclusivas. Mas, sobre as suspeitas que darão origem ao inquérito ao Primeiro-Ministro António Costa, os juízes consideraram-nas meras deduções e especulações. Como é possível uma discrepância tão grande entre a avaliação que o Ministério Público faz de determinados dados, de determinados elementos, e o entendimento do juiz de instrução criminal e do Tribunal da Relação sobre os mesmos elementos?
Isso é uma resposta que eu, com franqueza, não consigo dar. Que achas também extraordinário esta discrepância? O Ministério Público, com a prova que recolheu, fez uma leitura e entendeu fazer o enquadramento jurídico-penal dos elementos de que disponha, dos factos que, na perspectiva do Ministério Público, havia prova. Esse juízo que fez nesse momento não foi subscrito pelo magistrado judicial. Também não o foi, como referiu, o Tribunal da Relação. Ora bom, a investigação procede. Foi aquilo que pode acontecer e que tem acontecido desde sempre a leituras distintas, particularmente quando é bom que se diga, estamos a falar de criminalidade económica ou financeira de elevado nível de complexidade. E, portanto, a circunstância também de não haver, por vezes, aquele nível de especialização que permite ter a mesma acuidade na avaliação dos dados disponíveis, pode ela própria conduzir a um resultado desse. Não estou a dizer que em específico foi o que aconteceu neste caso. Não admite que, tendo em conta as apreciações que foram feitas por estas duas instâncias judiciais, o Juiz de Instrução Criminal e o Tribunal da Relação de Lisboa, possamos estar perante um erro grosseiro do Ministério Público neste processo? É muito difícil admitir tal coisa. É muito difícil admitir tal coisa. Magistrados cuja competência não esteve nunca colocada em causa. No caso da Madeira, que conduziu à admissão do Governo Regional da Madeira e do Presidente da Câmara de Funchal, sobre este caso eu tenho uma pergunta muito específica, que é a seguinte: a senhora acha normal que 3 arguidos tenham estado detidos durante 22 dias e que no final desse período de detenção o juiz os tenha mandado em liberdade, dizendo que não havia matéria para pôr para determinar a prisão preventiva desses arguidos? Eu não acho verdadeiramente normal que isso tenha acontecido e justamente lamento que isso tenha acontecido. Aquilo que aconteceu neste caso foi algo de verdadeiramente excepcional, por um lado. Por outro lado, o Ministério Público fez o que lhe competia fazer, as pessoas foram apresentadas no prazo de 48 horas que a lei prescreve, por um lado. Por outro lado, o acervo recolhido e no qual a indiciação estava sustentada era muitíssimo extenso, o que significa que não foi na prática obra fácil produzir um despacho de apresentação ao Sr. Magistrado Judicial para que ele, com base na factualidade enunciada nesse mesmo despacho de iniciação, pudesse tomar a sua decisão. A leitura que fez foi distinta. Acha que estes casos de leituras distintas em casos muito relevantes ponham em causa a credibilidade do Ministério Público e a confiança dos portugueses no Ministério Público e também na Justiça? Não creio que ponham em causa a confiança no Ministério Público, para dizer a verdade. Penso que a imagem da Justiça sai muito fragilizada, sem dúvida. Não é desejável que os cidadãos fiquem privados da sua liberdade por um tão longo tempo. Há uma outra realidade que também não posso deixar de aludir. A circunstância de estarem a decorrer, à data, greves de oficiais de justiça não contribuiu de modo algum para o bom andamento dessas diligências. E também deixe-me que lhe diga sobre isto. Há algo que, de facto, isso sim, deve ser pensado e deve ser superado, que é o problema decorrente do facto de, isso sim causa até indignação e causa sobressalto, a circunstância de haver, coisa que tem acontecido recorrentes vezes, de haver cidadãos que são detidos pelas polícias em flagrante delito desigradamente e que depois não podem ser interrogados por força da greve dos oficiais de justiça.
Declarações da Ministra da Justiça. Nos últimos dias, a Ministra da Justiça disse que é necessário, e vou citar, que o próximo Procurador ponha a casa em ordem, ponha fim a uma certa descredibilização do Ministério Público e inicie uma nova era. Como é que a senhora viu estas declarações da Ministra da Justiça e se acha justa esta consideração, que o Ministério Público é neste momento uma casa em desordem? Confesso que ouvi essas declarações uma vez e outra vez, fiquei algo incrédula e até perplexa, porque essas declarações são, na verdade, indecifráveis num certo sentido, que já vou explicar se me permitir. Temos que explicar com alguma brevidade. E são graves. Indecifráveis porquê? Porque a Sra. Ministra disse a dado passo que o diagnóstico está feito. Se o diagnóstico está feito, não revelou qual fosse. Nessas mesmas declarações. Também não me o disse numa audiência que lhe pedi e que me concedeu logo no início da sua prestação, que durou 3 horas. E, portanto, se havia qualquer elemento relevante que tivesse a apontar, seria uma ocasião ótima para o fazer. Depois, são graves. São graves pela circunstância de estarem a dizer que o Ministério Público tem uma situação de falta de liderança, de falta de capacidade de comunicação e que tem que arrumar a casa, tem que haver uma restituição da confiança, ou seja, dizendo, ou querendo dizer implicitamente, é óbvio, não há hipérbole alguma aqui, é muito direto e incisivo, que nos últimos tempos houve uma perda de confiança imputável ao Ministério Público e imputável à atual liderança que o Procurador-Geral exerce. A sua conclusão é que, dessas declarações? A minha conclusão é uma conclusão extraordinária, é que estas declarações se juntam a muitas outras que imputam ao Ministério Público o exclusivo da responsabilidade por as coisas más que acontecem no território da Justiça, coisa que eu rejeito em absoluto. Tudo o que se passou nos últimos meses, a senhora em algum momento ponderou demitir-se? Não, nunca. Eu coloco a demissão não apenas na questão do plano pessoal, mas também para preservar a própria instituição. Eu encaro o meu mandato como sendo um mandato que leva um cunho de rigor, de objetividade, de isenção. E todas essas críticas não fizeram ponderar a possibilidade de se demitir? Não, porque estou perfeitamente consciente de que há, de facto, uma campanha orquestrada por parte de pessoas que, enfim, não deveriam, e na qual, campanha orquestrada, na qual também se inscrevem um conjunto alargado de pessoas que têm atualmente ou tiveram no passado responsabilidades de relevo na vida da nação e que, portanto, melhor fora que não fizessem os ataques que têm sido desferidos. Acha que há uma pressão política sobre a justiça? Acho que há muitas formas de se exercer essa pressão e que ela ocorre efetivamente, como os factos recentes bem ilustram. Tudo se não a choca saber que um cidadão foi escutado ao longo de 4 anos, como aconteceu com o antigo ministro João Galamba? É muito simples. Não é desejável, nem é comum que um tão grande espaço para ocorrer interseções telefónicas ocorra. Não implica uma devassa total da vida desse cidadão. O artigo 187 do Código de Processo Penal determina que as interseções telefónicas, que as escutas telefónicas devem ser uma prática excepcional quando não há outros meios para se descobrir a verdade. Ora, quando está há 4 anos, isto significa não uma prática excepcional, que é uma prática rotineira da investigação. Não, peço desculpa contrariá-lo, mas não vejo assim. Ou seja, faz-se uma escuta que, aliás, é autorizada pelo magistrado judicial e que é sujeita a espaços a autorização de continuação. Por um lado isso. Por outro lado, a circunstância de se ter, é verdade, pelo caminho de continuar a subter aquele concreto cidadão a escutas, apenas significa que, no seu decurso, concatenado aquilo que foi dito com outros elementos disponíveis no processo, se entendeu que era muito relevante continuar a escutá-lo.